todo o eterno abençoe as áreas da nossa vida. Quem tem causa judicial na justiça, se faz ofertas de tzedakah, ajuda. Obrigado. Se uma oração, você está fazendo ela, não é ouvida, ou deve ser intensificada, ou o último da fila chegar primeiro, tem que ser feito tzedakah. Nós vivemos muito no nível básico, só de alimentar as alianças por baixo. Tá bom? O material está lá, você dá uma olhada lá na página. Vamos andar um pouquinho. Lá embaixo, quais são as consequências do arrependimento? Para mim, Isadora, lá em 1 Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Mônica, para mim, por favor, 1 João, capítulo 1 ainda, versículo 8 e 9. Por gentileza. Quem achar primeiro aí, leia. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Isso é Tiago 4, versículos 7 e 8? Beleza? Todo mundo pegou? Não em dúvida, eu estou reforçando. É isso, não é? É isso. Ok. Está falando o quê? Para fugir do quê? Do pecado. Do diabo. Então você foge do quê? Lê de novo para nós. Olha que interessante. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por que todo mundo fala assim, foge, resiste ao diabo e ele fugirá de vós? Por causa do texto de Efésios. Né? Mas também, olha o que Tiago está falando, que era o verdadeiro líder da igreja naquela época. Ele está falando, submeta-se a Deus. Só vence o pecado quem submete o quê? A Deus as suas vontades. A submissão, aqui, ela é necessária, o primeiro passo. Depois que acontece a submissão, é fácil? Não, vem quem? O diabo, que é o tentador. O diabo vem te tentar, sim ou não? Sim. Então você está lá, nossa, agora eu não quero pecar, quero pecar. Já é difícil lidar com isso, não é difícil? Aí agora alguém vem o quê? Te testar, te provar. Então existe o elemento interno e o elemento externo. Se eu não me engano, Calvino falava o seguinte, isso é legal. Existe o pregador interno e o pregador externo. O pregador externo, ele fala às pessoas. E o verdadeiro pregador interno, o Espírito Santo, é aquele que prega ao seu coração. Escute esse pregador, submeta a ele, que os outros vai ficar bem mais fácil. E resistir então firmes na fé. Qual a fé? A fé é da estrutura da palavra de Deus, e o diabo fugirá de vós. Que diabo? Uma característica do diabo, qual é? O do tentar, não cai em tentação. Certo? Eu oro para que vocês não caiam em tentação e se submetam à palavra do Senhor. Amém. Mônica? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então olha só, qual é o elemento aí? É interessante, todo mundo peca? Peca, mas tem que ler a carta inteira. Está falando que ser escravo do pecado e acidente do pecado é duas coisas diferentes. Todo mundo vai precisar enfrentar seus pecados. Mas poxa, se a vida cristã não tem crescimento, como é que eu devo dizer? Regeneração, é de uma hora para outra. Aceito Cristo, pá, entrou na minha vida. Regeneração, num momento só. Mas santificação é crescimento. Se a pessoa não está crescendo, se ela não melhorou o tempo dela de leitura de palavra de Deus, qualidade, se ela não consegue fazer um jejumzinho, nada, ela não demonstra dons ministeriais na sua vida, há um pecado que está impedindo. E por detrás desse pecado tem o quê? O tentador, Satanás. Amém? Tudo bem? Arrependam-se. A pessoa arrependida será pronta a aceitar a correção e aprender a conviver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais vai pecar, está falando aí. Mas esforços para fazer e lutar contra o desejo do pecado. Então Paulo fala isso lá em Efésios. O espírito e a carne limitam entre
poxa, é uma porrada, é um UFC purinho. É briga, é luta, é um de cá, um de lá, e aqui. Então, quando eu pego alguém, Alberto, estou lutando com isso, eu falo, glória a Deus. Alberto, eu não aceito isso, glória a Deus. Alberto, está difícil orar. Quando ele fala, está difícil, mas ele está tentando orar. A carne não quer, mas ele está tentando. Alberto, estou tentando ler a Bíblia, mas ele está tentando, porque ele se esforça para ler a palavra de Deus. Então, a luta é sinal de quê? É sinal de quê, gente? De arrependimento, de esforço, de algo positivo, de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Então essas são as características que a gente observa. Eu coloquei o quadrinho, um lexo. Agora olha lá o ponto agora da nossa aula crucial. Olha o ponto da aula. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. Quero lembrar aqui que o coração é a sede da vontade, das emoções e do intelecto. Então, se o coração é o intelecto, a inteligência, as emoções e as vontades, as atitudes, o arrependimento tem que estar em tudo isso aí. No que eu penso, no que eu sinto e no que eu faço. Então, qual é o mecanismo? Eu penso aqui, depois eu sinto. Eu penso aqui, depois eu faço. Então, isso aí é a psique humana. Então, isso aí é o coração humano. Então, o arrependimento tem que atingir essas 3 camadas aí do ser humano. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre a doutrina do arrependimento. Quando a gente fala doutrina, tratado ou ensino. Isso. Então, doutrinar é o quê? Ensinar. Então, nós vamos ensinar sobre o quê? O pecado. Eu quero só soltar isso aqui. Algumas teologias sistemáticas trazem o seguinte. No Velho Testamento, 8 palavras em pecado, para pecado no hebraico. No Novo Testamento, nós temos 12. Querem 12. Então, cada palavrinha tem uma consequência pior. E Deus chama aquele pecado ali específico dentro do texto. Isso é muito interessante observar. Porque quando você vai fazer uma exegese mais profunda usando a hermenêutica, você vai vendo a gravidade da iniquidade. Então é muito perigoso na palavra de Deus, quando fala assim, ó, pecado, mas vocês praticam iniquidade. Aqui é que eu tenho medo. Porque Deus, de uma maneira como Ele é Deus, Ele pune com amor e restaura com graça. Então, esse elemento está dentro do Novo Testamento, da Brit Hadashah, muito pesado. Porque Deus corrige a quem? Então, quando eu olho para alguém, Alberto, está difícil, estou buscando Deus, e eu estou vendo a correção, eu falo, Deus te ama demais. Você é amado do Pai. O Pai gosta demais de você. Porque se Ele não te corrige, significa que Ele não te ama. Então, o amor de Deus está ligado em 3 consequências, eu diria. A primeira, de Deus, a paternidade, está ligada à correção. E eu sempre separo a correção de Deus em 4 níveis. Tá bom? Quais são esses 4 níveis? Lá em Lucas, não precisa abrir não, em Mateus, fala assim que o Espírito levou Jesus ao deserto. Então, primeiro nível de correção, o Espírito te leva para onde? Deserto. Segundo nível de correção, Jeremias capítulo 18. Ora, como um vaso oleiro, o oleiro te leva quantas vezes ele achar, ou que ele pensa no... não tá bom, então vou te levar de novo. Você não aprendeu, então vamos lá. Então você largou mais ou menos. Tá assim do seu jeito. Não, vou te enfiar lá de novo. Terceiro nível de correção de Deus. Hebreus, lá capítulo 11, que Deus corrige a quem ama, e a taca de Deus é tão grande, eu estou parafraseando o meu jeito aqui para entender. Depois a gente olha isso com calma, numa pregação ou numa aula sobre isso. Que ele vai te corrigir de uma tal maneira que Paulo fala, que quando ele te corrigir, seus joelhos vão dobrar e você vai prostrar e cair no chão. Paulo usa a figura daquelas chibatas romanas. Será que essa correção dói ou não dói? Dói ou não dói? Deus te leva ao deserto, você não quer ouvir. Deus te enfia numa situação, várias vezes a ficha não cai. Deus vem com o chicote. Qual é o último nível da correção de Deus? Pode discordar de mim quem quiser, mas a prática me ensinou. Possessão demoníaca. Quando você já ficou possesso, o diabo já pediu sua vida para te levar.
Aí Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, que fala assim, eu vou dar mais chance para ele. Porque lá em Apocalipse capítulo 1, lê Bíblia. Bíblia está falando que Jesus tem as chaves do quê? Da morte do inferno. Alguém para morrer e ir para o Sheol, para o inferno, o diabo tem que pedir para quem? Deus. Ficou endemoniado, fique esperto, você já está no 4º nível de Deus. É de assustar, mas é a verdade. Minha experiência. Eu vejo que gente tem muita leitura, eu acho muito bom. Mas tudo que você lê, você não consegue pôr em prática, tem algo errado com a sua vida. É onde eu falo a prova dos 9. Eu amo pregar, já li, eu tenho mestrado, maravilha nessa área. Tenho 4 graduações, 4 especializações, um mestrado, uma benção e doutorando. Mas eu quero ver a coisa acontecer. Tá cheio de conversa por aí. Então, aqui a gente faz a prova dos 9 ou não faz? Sim. Vamos ver, porque é Jesus que é dono da sua palavra. Então, qual o último nível? Endemoniou significa que o diabo pediu o quê? Sua vida. O corpo humano foi feito para ficar possesso? Não, ué. Deus não fez tudo bonitinho, arrumadinho? Aí tem gente que fala, mas como pode ter filho de Deus? Ter demônio? Vem para outra aula que eu te explico. Fica curioso. Vem aprender que eu te ensino. Glória a Deus. E vamos para a prática. Legal, repete comigo aí. Pecado. Pecado. Sofrimento. Sofrimento. Então, pecado, Pecado. sofrimento. Sofrimento. Fala comigo aí, tristeza, Tristeza. arrependimento. Arrependimento. Tristeza, Tristeza. arrependimento. Último ponto, oração, Oração. esperança. Esperança. Oração, Oração. esperança. Esperança. E nesse mesmo ponto, fala comigo aí, fé, Fé. restauração. Restauração. Fé, Fé. restauração. Restauração. Ah, então aqui está o processo. O arrependimento vem com isso aí, pecado, depois o quê? Tristeza. Depois de tristeza vem o quê? Perdão, pecado vem o quê? Sofrimento. Sofrimento depois? Tristeza. Depois de tristeza vem o quê? Arrependimento. Nessa fase, Wesley, nessa fase, começa a vir a techuvá. Que a pessoa começa a querer largar. Não está dando certo. Começa a questionar tudo. Não é assim. A tristeza está batendo na minha porta. Já fiquei triste demais. Estou com problema demais. Qual é o teu próximo passo? Oração. Leva a pessoa para orar, meu irmão. Nem que ela dá 50 votos, irmão, não gosta de um monte. Então vai para o seu quarto, que Jesus fala, fecha a porta do quarto. A gente vai para lá porque é um preço maior. Quer ficar nesse também? Resolve. Oração. Oração. É impossível ter oração e sustentar o pecado. Eu já te disse. Ou um elimina o outro, ou um consome o outro. É impossível não ter. Tem que ter o aumento de tefilar. A oração dobra a carne. Coloca o homem em submissão. Coloca a sua vontade debaixo. O seu espírito, a sua alma. E a sua alma ao Espírito de Deus. O homem começa a se fortalecer no homem interior, porque ele descobre que o pecado arrebenta, que o pecado mata, o salário do pecado é a morte. Jovem, deixa eu te falar uma coisa, você que é moço e moça, o pecado invisível te rebenta, filho. Pecado rebenta. Deus sabe o que Ele está falando na sua palavra. Isso vai te consumir, isso vai te levar para o inferno. Está cheio de boa intenção no inferno. A mensagem apostólica é essa. Jesus veio, morreu por você naquela cruz. Confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador. Não é só Salvador, não, é Senhor. Ele tem um plano para a sua vida maravilhoso, lógico. Uma vida conforme a sua palavra. E a sua palavra não tolera o pecado. Antes, a graça de Deus é para que não pequeis. Que conversa é essa que falar que graça é para manter crente no pecado? Isso é sem vergonhice. A graça é para te capacitar a você não ficar no pecado. Depois da fé vem a restauração.
Olha a Bíblia de cabo a rabo, livro por livro. Você vai ver que é esse processo que eu estou te falando aqui. E aí, as pessoas querem ir para a oração, querem ouvir palavra boa, querem ouvir bom conselho, querem ouvir que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. Não vai não. Vai ficar triste, que faz parte do processo. Vai babar, vai se arrepender, vai chorar. Porque na hora que está pecando, tá bom. Tem que arrepender, tem que descer. Deus não ouve pecadores. Isaías 55 diz a palavra do Senhor: vós, os vossos pecados, faz separação entre vós e Deus. O pecado nos separa de Deus. Amém? Vamos prosseguir o estudo. Segundo aos Coríntios 7:10 ficou claro. Paulo está batendo em cima da tristeza, porque o próximo passo da tristeza é arrependimento. Se você ver outros livros da Bíblia, ele vai falar para você esses 4 passos que dão 8 momentos. Também? Beleza? Na linguagem dos profetas, da sabedoria, do profeta e da sabedoria, é assim que está trabalhando para nós. Segundo a palavra de Deus. Agora nós que mexemos com o Evangelho completo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, enche com o Espírito Santo, compensa mexer com alguém fora do texto? Sim ou não? O que a Bíblia fala para nós? Que nós temos que o quê? O Espírito Senhor me ungiu, tá bom, me ungiu, o Espírito Santo, o Shemer. Mas para o quê? Pregar o Evangelho. Boas novas. Mas não é qualquer boas novas. Boas novas e libertação com cura. Beleza, libertação com cura. Qual é o próximo ponto? Aos quebrantados. Deus não trabalha com orgulhosos. Por quê? O orgulhoso, você fala para ele, está errado, ele duvida. O orgulhoso, você fala para ele, ó, muda, vamos por aqui. Ele dá canseiro e enfado. Você fala para ele, ó, a Bíblia está dizendo assim. Por isso que nós temos que esperar a coisa arrebentar mesmo. Infelizmente, essa é a verdade. Porque o orgulho, psicologicamente falando, ele impede da pessoa ver que ele está errado. Você já viu quando alguém está certo? Que ele acha que está certo? Chega alguém e fala assim, oh, você errou. Aí chega 2, errou. Fala 3, chegou, errou. O 4, eu não estou vendo. A pessoa chega a dizer assim, eu não estou vendo que eu estou errado. Por quê? É o orgulho. Não é possível 4 pessoas estão certas e só um está errado. Não tem nem 2-2 no time para empatar. Eu sou casado, eu te falo. Chega minha esposa e fala, você está errado. Chega minha filha, pai, só errou. Fala, ixi, 2-0. Chega outro, pai, só errou. Não, estou errado. É fácil, né? Mas o orgulho nos impede de ver não só os pecados, mas também naquilo que eu sou bom, naquilo que exalta em mim mesmo. Tem gente que não se enxerga, porque ele vive entre a rejeição e o orgulho. Esse Pedro, quando é a rejeição, vai no orgulho. Quando não é pela parede do orgulho, é na da rejeição. E tem que ter arrependimento do mesmo jeito. Tem que haver arrependimento. Amém, gente? Está entendendo isso aí? Então, tem gente que não é curado porque falta o quê? Arrependimento. Tem gente que não é abençoado porque falta o quê? Arrependimento. Tem gente que não consegue dons espirituais porque falta o quê? Aí fala assim, mas pela graça, mediante a fé. Amém, então me mostra a graça. Cadê a força para não pecar? Cadê? Então eu começo a questionar a sua vida, por causa que essa não é a fé que está na Bíblia Sagrada. Vamos comentar o arrependimento é primeiramente para com Deus. Lá embaixo, Paulo fala na carta de Gálatas, é muito interessante, fala assim, Gálatas, começaste bem no Espírito, agora estão terminando na carne. Né? Olha aí para mim, o verbo metanoeo. É meta, após implicando mudança, e noé, perceber. Em outras palavras, se vem a enxergar que seu processo mental, propósito, modo de viver, estão errados em relação a Deus, e o pecador arrepender-se ou mudar a sua mente. O pecado é descrito por Deus em suas inspiradas escrituras como a iniquidade ou transgressão, a palavra grega anomia.
é traduzido em outros lugares como iniquidade ou... É nessa palavrinha que tem que tomar cuidado. Todo pecado tem, mas quando essa aí aparece nos textos, muito cuidado. Depois a gente vai observar mais na frente. Wesley, acha para nós aqui, não é arrependimento, por favor? Enquanto eu vou fazer uma análise aqui, procura para nós lá no material alguém aí, por favor. Onde é que fala que não é arrependimento? A pessoa confunde o caso de Judas, o famoso caso de Judas. Por favor. É o pseudo-arrependimento? Isso, o pseudo-arrependimento. E leia para nós bem alto, por favor. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Há casos iguais aos de Judas, onde o indivíduo experimenta a mudança de pensamento, mas a mudança não vem de uma mudança de atitude e emoção adequada, e portanto não produz a mudança de pensamento, revelando que essa mudança não é fruto da regeneração. Acabou? Pseudo, arrependimento? A palavra usada a respeito de Judas é metamelomai. A palavra significa que Judas ficou entristecido que fora capturado ou condenado. E não significa que ele arrependera-se. Segura aí. Para aí, que esse é o ponto principal da aula. Presta atenção. Ponto principal. Veio tristeza. Se eu não mudar de atitude, é o quê? Qual é a palavrinha no grego? Metamelomai. Meta o quê? Melomai. Vamos lá? Metamelomai. Entristeceu. Mudou de direção, de atitude. É o quê? Metanoia ou techuvá. Então, olha só a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Entre o que serve e o que não serve. Estou triste. Se eu mudar, significa o quê? Parabéns para você. Você fez techuvá, você entrou em metanoia. Agora ficou triste, ficou nessa, você é um Judas da vida. Judas fica preocupado consigo mesmo. Por quê? No fundo, eu estou triste porque eu não paguei minha conta. Eu estou triste porque eu não tenho carro. Estou triste porque eu não casei. Eu estou triste porque Deus não me dá o que eu estou pedindo. Quem diz que é o que você pede? É o que você pode oferecer. Você é adorador ou não? Você ama Ele mesmo? É aí que está. Não é o que eu posso ganhar. É o que eu posso dar. Porque é melhor dar do que? É ofertar para Deus. É se sacrificar para o Senhor. Porque Ele sacrificou por você. Então quando Deus fala assim, ô filha, muda de atitude, não faz isso não. Aí eu vou ficar triste, mas eu não posso fazer isso mais. Não quer deixar eu fazer isso mais.